Hoje estamos novamente falando de Os Simpsons e de um assunto muito sério, o abuso sexual. Lá no ano de 1994, os Simpsons retrataram muito bem esse assunto no episódio chamado Homer Bad Man, que é o episódio 9 da sexta temporada do show. Como você pode imaginar, o Homer se meteu numa enrascada, e o desenrolar desse episódio nos ensina muito sobre o tema do vídeo. Sem te enrolar muito, deixa aquele like maravilhoso. Se curte o nosso conteúdo e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui. E bora comigo! O episódio começa de uma forma bem simples. O Homer e a Marge participam de uma convenção de doces e contratam uma moça chamada Ashley Grant, uma estudante universitária, para tomar conta do Bart, da Maggie e da Lisa. Lá na convenção de doces, o Homer veste a Marge com um sobretudo grande e fica atento para contrabandear o máximo de doces possível, a ponto da nossa querida Marge Simpson ter dificuldade até de se mover, cara. Então, durante toda essa treta, o Homer vê um doce bem especial, chamado Gummy Venus de Milo, que chama muito a sua atenção, pois é um doce muito raro. Com o uso da Marge como distração, o Homer consegue roubar o doce mais valioso e raro do show, e escapa numa confusão gigantesca que possivelmente feriu muitas pessoas. Naquela noite, o Homer procura esse bendito doce, mas não consegue encontrá-lo. A Marge então o lembra de levar a moça que cuidou do Bart, da Lisa e da Maggie, a Ashley, para casa, e o Homer concorda, com bastante má vontade. Enquanto dirige de volta para a faculdade, Ashley interpreta mal a frustração de Homer ao perder o doce que é muito raro. Ela de alguma forma interpreta a atitude do Homer como se ele fosse um tarado sexual e diz a ele para parar e deixá-la sair do carro. Quando Ashley está saindo do carro do Homer finalmente, ele vê o bendito doce preso na parte de trás de suas calças e inocentemente agarra o doce. E aí, cara, ferrou. Ashley se vira para ver o Homer babando vigorosamente, antecipando finalmente conseguir comer o bendito doce. Interpretando mal esse pobre ato como um avanço sexual deliberado do Homer, a Ashley foge gritando de terror, enquanto o Homer come o doce alegremente. E não demorou muito para dar treta. Na manhã seguinte, uma multidão furiosa de estudantes universitários de Springfield marcha até a casa dos Simpsons e afirma que o Homer assediou sexualmente a Ashley. O Homer tenta explicar suas ações, mas é claro que a multidão não acredita nele e não demonstra interesse em nada que possa fazer o Homer se defender, resultando em Homer sendo assediado incessantemente, com a multidão o seguindo por toda parte, inclusive no trabalho. Essa parte aqui é sensacional. Rock Bottom, um tabloide, que basicamente é traduzido como O Fundo do Poço, que é um ótimo nome para um tabloide. Esse tabloide quer entrevistar o Homer sobre toda essa situação que está acontecendo, e o Homer imediatamente concorda em ser entrevistado. No entanto, a entrevista é fortemente e mal editada em um segmento totalmente impreciso, onde Homer é retratado como um pervertido desenvergonhado que admite abertamente ter assediado a Ashley. As coisas vão de mal a pior quando o circo da mídia chega à casa dos Simpsons e fornece uma cobertura de 24 horas por dia nos eventos domésticos dos Simpsons. Nesse interim, a mídia rotula o Homer como a pior pessoa do mundo e afirma que tudo o que ele faz, inclusive escorregar no chuveiro, é um ato de perversão. Para piorar a situação, a rede Fox exibe um filme feito para a televisão intitulado, numa tradução livre do Animadute, Homer, o agarrador de bundas. É essa tradução melhor que eu encontrei. Esse filme retrata o Homer como um predador sexual depravado. Agora, incapaz de sair de casa sem ser assediado, o Homer começa a viver dentro de sua casa permanentemente para sua própria segurança. No entanto, Marge e Lisa entram na sala e dizem a Homer que descobriram o problema. A mídia não estava interessada em nenhum momento em provar a inocência do Homer. Eles apenas estavam interessados em aumentar ainda mais a sua audiência, e a polêmica em torno do Homer era uma maneira infalível de aumentar essa dita audiência. As duas então sugerem que o Homer grave sua versão da história e a transmita em um canal de TV de acesso público. O Homer segue essa dica e filma a sua versão da história, e vai ao ar em um canal livre. Mas como o depoimento do Homer foi ao ar num horário que não é horário nobre, poucas pessoas veem, e tudo que ele consegue fazer é irritar um ciclista aleatório. Depois de aparentemente fazer tudo ao seu alcance para esclarecer as coisas, o Homer finalmente desiste e aceita que provavelmente terá que ficar em casa pelo resto da sua vida. No entanto, o zelador Willie chega à sua casa, a casa dos Simpsons, revelando que também viu o discurso do Homer e que cometeu verdadeiros atos de perversão ao filmar casais fazendo eita bicho em vários carros, por exemplo. E o mais engraçado é a defesa do Willie para ter filmado as pessoas. A defesa dele foi basicamente: embora a prática seja
desaprovada na América, todo mundo faz isso na Escócia, então se todo mundo faz, tá de boa. E aqui entra a parte interessante. Durante essas escapadas para filmar as pessoas aleatórias, o Willie filmou tudo o que aconteceu na noite em que o Homer levou a Ashley para casa. A filmagem mostra claramente o Homer pegando o bendito doce das calças da Ashley e ele nunca tocou nela. A Lisa então fica em êxtase, declarando que o vídeo limpa completamente o nome de Homer. Eles levam o vídeo para a faculdade de Ashley e o mostram para ela e seus colegas. E ela e a mídia posteriormente pedem desculpas ao Homer por rotulá-lo como um monstro. Mais tarde, os Simpsons assistem ao programa Rock Bottom, que novamente é um ótimo nome de tabloide, o fundo do poço é sensacional. Na TV lá que eles assistem o programa, onde o programa retrata suas acusações contra o Homer, junto com muitas afirmações infundadas que eles já fizeram no passado. O mesmo episódio, no entanto, apresenta um segmento que rotula o Willie como um cara muito nojento, e o Homer imediatamente declara que o Willie é um cara muito mau, fazendo igual todas as pessoas fizeram com ele. A Marge lembra que o Willie foi quem salvou a sua reputação e pergunta ao Homer se ele aprendeu alguma coisa com suas experiências, ao que Homer responde alegremente que não aprendeu absolutamente nada. Depois que as crianças e a Marge saem da sala com olhares de desaprovação para o Homer abraça a TV e diz: "Nunca mais nós vamos brigar." Esse episódio aqui pode ser visto de uma ótica simples e de uma ótica mais ampliada. E isso porque é um episódio de 1994, hein, galera? Primeiramente, sobre o abuso, é inegável que isso acontece todos os dias e as mulheres, infelizmente, são majoritariamente as vítimas desses abusos. É preciso, no final das contas, haver segurança para que a vítima dessas situações consiga denunciar o agressor, para que ele finalmente seja punido como deve ser. A vítima deve ser apoiada para que ela consiga denunciar o acontecido. Mas também sabemos que existem pessoas que agem de má fé. No final das contas, no episódio dos Simpsons foi um grandíssimo mal-entendido, mas algumas pessoas denunciam sem provas apenas para prejudicar outras pessoas. E acusações como essas são muito sérias, podem acabar com a vida de uma pessoa. E no final das contas, podem minar a confiança de acusações verdadeiras, de verdadeiros casos de abuso. Só que a gente tem também uma ótica mais ampla, que é a cultura do cancelamento. Pois é, novamente, lá em 1994, os Simpsons previram isso. Seria Homer Simpson o primeiro cancelado da história? Pelo menos foi isso que aconteceu nesse episódio aqui. Novamente, as pessoas precisam se sentir seguras para denunciar esses crimes, mas falsas denúncias são transformadas nos cancelamentos que tanto temos nos dias atuais. E para ser sincero, eu ainda não sei como nesses quase 4 anos aqui de canal eu ainda não fui cancelado. Talvez porque eu seja um covarde do caramba e não dê a minha opinião em muitas coisas, como por exemplo nesse vídeo aqui. Então eu vou deixar pra você dar a sua opinião sobre essa treta, porque eu sou covarde pra caramba. Então já deixa aqui o seu comentário sobre o que você acha desse episódio dos Simpsons e também do tema. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maravilhoso. Se curte nosso conteúdo e ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui, tem muita coisa legal te esperando. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima!